Olá, turma! Hoje nós iremos falar sobre o solo. Nas aulas passadas falamos sobre o ar, quanto é importante na energia, questão da poluição do ar, quais as doenças que eles causam. E hoje a gente vai falar de outro elemento na natureza também muito importante para o ser humano, para os seres vivos, que é o solo. Então, a Terra, ela tem uma estrutura, né? Temos o planeta Terra em si, ela tem uma estrutura dividida em 3 camadas. Então, quais são essas camadas? Temos a crosta, que é a parte mais superficial, temos lá o manto e temos o núcleo da Terra. Então, são essas três camadas da Terra. Mas hoje a gente vai falar sobre a parte mais superficial, que é a litosfera. Então, a litosfera é a camada sólida da Terra, que ela é formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto. Então, na litosfera, a gente encontra as rochas e o solo que cobrem toda a superfície da Terra. E é nessa parte da litosfera que a gente está, que a gente vive. Lá no manto, a gente vai encontrar os minerais, os minerais, tanto os minerais, as pedras preciosas, quanto petróleo. Então, é lá que a gente encontra, na litosfera, que a gente encontra esses materiais que são muito importantes hoje para a humanidade. Então, o solo, ela é a camada mais superficial da litosfera. Ele é formado por pequenas partículas de minerais e é lá onde há circulação de ar, de água, e é por isso que existe vida, porque lá nessa parte da litosfera, o solo, em que tem as coisas essenciais para a sobrevivência dos seres vivos, que é o ar, que é onde há a troca de gases que a gente utiliza para receber o oxigênio, liberar o gás carbônico. Existe a água, que também é muito importante para a nossa existência. Do solo, a gente retira as rochas, né? Tem pequenas partes que são formadas por rochas. E existem vários tipos de rochas que se diferenciam em sua origem. Então, as primeiras rochas que a gente vai ver são as rochas magmáticas. O que são essas rochas, né? Elas são originadas do resfriamento do magma e dos vulcões na superfície da Terra. O granito e o basalto são rochas magmáticas, né? Então, o granito, quando ele é polido, ele passa por um polimento, ele é muito utilizado na confecção de pisos, de pias, de lavatórios, mesas. Com certeza, aí, se vocês observarem na casa de vocês, tem alguma coisa feita de granito. Já o basalto, que também é outra rocha magmática, ele é usado para fazer os calçamentos das ruas. Então, muitas ruas possuem essas rochas magmáticas, que é o basalto. A próxima rocha que a gente vai ver são as rochas sedimentares. São originadas, vão se criando com o passar do tempo, né, através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas, vêm das rochas magmáticas e metamórficas, a gente diz que sofrem sedimentação, por isso nomes sedimentares. Nós temos o arenito, que é uma espécie de rocha sedimentar e é muito usado lá na construção civil. Muito usado nas construções, nas confecções de prédios, casas. E temos também as rochas metamórficas, que são formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares,
que são essas rochas metamórficas ou magmáticas e sedimentares, elas vão se modificando com o tempo e vão apresentando uma forma diferente e vão criando uns novos minerais em sua composição. Por exemplo, o mármore é uma rocha metamórfica. Também é usada, né, na confecção de pisos, pias, escadarias, mesas, e é uma rocha também usada muito em obras de artes. Por sinal, algumas peças, dependendo das suas cores, elas são bem mais caras do que outras, porque são raras. Por exemplo, peças rochas metamórficas brancas e pretas, elas custam um pouco mais caras do que as cinzas. Mas, né, o solo ele vem sofrendo com os desgastes do seu uso, que é a erosão do solo, porque o homem não soube estudar a consistência do solo. Então, o solo ele passou a sofrer o que se chama de erosão. Então, é um fenômeno, a erosão é um fenômeno natural que é provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação das chuvas, dos ventos, das águas, dos rios e entre outras coisas. Mas o pior de todos é a forma como o homem cuidou do solo. Então, o ser humano em si ele não soube cuidar do solo, principalmente lá na agricultura. Porque ele começou a desmatar, começou a fazer queimadas, então isso acabou prejudicando muito o solo do planeta Terra. Então, as partículas que compõem o solo são deslocadas do seu local de origem, aí para áreas mais baixas do terreno. Então, o processo de erosão, eles são classificados. Eles podem ser classificados em pluvial, quando acontece devido à ação das chuvas. Erosão fluvial, quando acontece com as chuvas, com as águas dos rios. Eólica, quando acontece a ação dos ventos. Glacial, que é a ação do gelo. Temos a erosão química, que é a principal erosão hoje em dia que acontece no solo, porque é devido a fatores, além de ter os fatores naturais como calor, frio, tem a ação do homem, e temos a erosão antrópica, que é exatamente a ação que o homem realiza, devido aos desmatamentos, devido às queimadas, devido à retirada das árvores dos seus locais. Então, quando há uma vegetação que ela é retirada de um determinado solo, esse solo fica pobre e acaba que sofrendo erosão. Então, a erosão ela tem se intensificado pelo homem, principalmente até hoje em dia, mesmo sabendo de todo o processo que o solo está sofrendo, o homem ainda continua desmatando, continua fazendo queimadas. E o solo, o homem ele tem modificado, né, o meio natural de forma desastrosa. Por exemplo, nós temos algumas praias, por exemplo, são retirados coqueiros de determinada região, são retirados as árvores próximas ao leito dos rios, então tudo isso vai causando erosão, que a erosão vai deixando o solo pobre, vai enchendo os rios de assoreamento, vai acontecendo assoreamento dos rios, e os rios também vão secando, então é um processo de desequilíbrio
ecológico. Então, os fatores que contribuem para essa modificação, temos as queimadas, nós temos os desmatamentos, a questão da urbanização também deixa o solo mais pobre. Então, o avanço da erosão resulta em uma série de problemas socioambientais. Temos mais enchentes, a gente vê muitas vezes as reportagens em São Paulo, por exemplo. São Paulo ela tem muitas enchentes, porque não tem porque o espaço que foi urbanizado não tinha estrutura para isso. Tem morte de espécies de fauna e de flora, tem redução da biodiversidade, tem a perda de nutrientes do solo e outros danos naturais e econômicos. Tem deslizamentos de terra, então tudo isso é causado pela ação principalmente do homem, né? A questão das queimadas, dos desmatamentos, da urbanização desenfreada, não organizada, acaba aqui causando um grande problema para o solo. Mas a gente pode proteger o nosso solo contra a erosão, tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Precisamos preservar a cobertura vegetal do solo, usar técnicas agrícolas menos agressivas, não fazer queimadas, certo é fazer capina, né? Vamos capinar, fazer capina, cuidar bem do solo, não jogar agrotóxicos, os agrotóxicos também são muito propícios para a erosão do solo, fazer planejamentos corretos de construções, principalmente nas regiões urbanas, será se é necessário fazer desmatamento para criar cidades, utilizar sistemas de drenagem, reflorestamento. Arranquei uma árvore, eu preciso plantá-la novamente, para que o solo não fique pobre, para que não ocorra deslizamento de terra, para que não haja erosões. Então, é necessário que a gente faça todas essas técnicas, todas essas atitudes para evitar que aconteça erosões em determinados lugares. Então, o solo ele foi sendo formado há milhões de anos, então exposto a mudanças de temperatura, através da ação da chuva, do vento, do calor, dos seres vivos, das águas do mar, as ondas do mar, das águas dos rios. E tudo isso foi fragmentando as rochas e foi provocando transformações químicas. E é dessa maneira que está. E dessa maneira o solo vive constantemente sendo remodelado. Então as rochas se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores, formam-se em pequenos grãos de areia, forma-se argila, forma-se o calcário. Então esses grãos também têm uma mistura de restos de seres que morreram, como animais e vegetais. É isso? Então, com o passar dos milhões e milhões de anos, as rochas foram se transformando. Hoje ela é de uma forma, daqui a 100 anos ela pode estar exatamente diferente devido à questão da ação dos elementos da natureza. Então, como é que isso acontece? Primeiro, a rocha, né? Aí acontece através da chuva e do vento, essas rochas se desintegram, né? Depois, né, surgem os líquens e as plantas, elas começam a se instalar entre uma espécie, elas começam a se instalar, pode ser um capim, umas algas, espécies de fungos. Aí, com o passar do tempo, as raízes das plantas, elas vão se desagradando as rochas, né? Elas vão crescendo as raízes, elas vão se desagregando, fazem a desagregação das rochas e aí as rochas vão se decompondo. E aí, quando elas vão se decompondo, vai se formando o solo. E aí, depois, né, se fosse uma camada de solo, aí quando o solo aparece,
aí esse solo é capaz de sustentar as plantas. Então, com o passar do tempo, tem as rochas, depois elas vão, através da ação da chuva, do vento, elas vão se elas vão se desintegrando, desculpa. Aí, com o passar do tempo, vai surgindo fungos, algumas algas. Com o passar do tempo, algumas plantas vão crescendo, vão criando raízes, até que o solo se forma. Então, nessas partículas, inúmeros seres vivos de pequenas dimensões conseguem se desenvolver. Quando morrem, quando seres vivos morrem, os organismos desses seres vivos se decompõem. A gente chama de decomposição. E aí essa decomposição vai formando a matéria orgânica, que ficará junto às partículas da rocha, vão enriquecendo o solo. Aí o mesmo acontece com o organismo dos seres vivos, que vive sobre a superfície. Depois que esses organismos morrem, eles se decompõem, eles vão eles vão se transformando em matéria orgânica. Eles se misturam ao solo, essa matéria orgânica se mistura ao solo e fazem parte dele. Então, essa mistura aí se chama humus. E o que é o humus? Temos o humus, ou chamado de estrume. É um material que ele é formado pela decomposição de restos de animais e plantas, e a quantidade de humus está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresentar, mais fértil ele será. Então, o solo, quanto mais humus ele tiver, mais fértil ele vai ser. Por quê? Porque esses seres que foram decompostos, a decomposição desses seres acabam enriquecendo o solo e deixando ele mais fértil, porque tem muitos nutrientes, tem muitos sais minerais que são importantes para a formação dos nutrientes, para o desenvolvimento das plantas. Quando tem sais minerais, o solo apresenta mais diversidade. O solo apresenta mais diversidade, possui maior quantidade adequada, são mais férteis. Outro fator muito importante para a formação do solo é o clima. Então, o clima é um fator que influencia significativamente, principalmente na fertilidade do solo, pois tem água, vento, calor. Em excesso, podem diminuí-lo. Então, por exemplo, lá em algumas regiões desertas, não possuem um solo fértil, consequentemente, vai ter poucos vegetais. Temos mais, isso ocorre, temos a permeabilidade do solo. O que é a permeabilidade? É a propriedade que o solo permite que a água ultrapasse. Então, em determinados lugares, a água acaba sendo dificuldade, passa com dificuldades exatamente pela permeabilidade do solo. Então, existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. Isso vai variar de acordo com o solo em que a água se encontra. Se for um solo que está vazio, sem vegetal, sem nada, a água vai entrar com mais facilidade. Muitas vezes vai acabar causando alagamento. Quando a região possui maior número de vegetais no solo, aí a água vai passar com mais dificuldade. Por isso que algumas regiões, quando não se tem esse reflorestamento, a água acaba que alagando determinados lugares. Você observa aqui no exemplo, tem a permeabilidade urbana, que quando a cidade é permeável, né? Você observar, a cidade não precisa estar toda organizada, porque as plantas, as árvores acabam que sugando a água para receber nutrientes. E quando não tem nenhum tipo de vegetação, acaba que a cidade toda chuva vai
vai sendo alagado, exatamente pela questão da permeabilidade do solo. Então, nos solos ricos em matéria orgânica vegetal, principalmente com a presença de minhocas, facilita o escoamento e o arejamento para o mesmo. Agora, quando o solo tem mais pinos, a água não ultrapassa com facilidade. Então, a gente diz que esse tipo de material é ideal para impedir a passagem da água. Então, acontece muitas vezes o alagamento. É isso? Então, o solo, ele possui alguns tipos, né? Temos que ver aqui alguns tipos de solo. Então, a maioria dos solos, eles são compostos de areia e argila, vindas da fragmentação das rochas, do restos de plantas e animais mortos. Os solos são classificados dependendo da maior ou menor quantidade de areia, argila, calcário e humus. Então, o solo arenoso é aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média. Ele seca facilmente porque é muito poroso e permeável. Por isso que a arenoso, principalmente nas praias, a gente sempre encontra a areia bem sequinha, porque ela é mais permeável. Temos o solo argiloso. Ela possui uma quantidade maior de argila que outros tipos de solo. A argila é formada por grãos menores que os de areia. Esses grãos estão bem ligados entre si, então eles retêm a água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e crescimento das plantas. Mas se o solo ele tiver com bastante argila, ele pode ficar encharcado, cheio de poços da água da chuva, então ele não é tão permeável assim. Agora, a água em excesso nos poros do solo compromete a circulação do ar e desenvolvimento das plantas. Fica prejudicado, ele não é um solo muito apropriado para a plantação. E ele é também conhecido como solo massapê. Exemplo nos pântanos. Os pântanos existe muito solo argiloso. O solo calcário possui uma quantidade maior de calcário que outros tipos de solo. Dele, a gente retira um pó branco ou amarelo e ele é utilizado na fertilização dos solos destinados à agricultura. Ele é permeável. Com o solo calcário que a gente faz cimento, gesso, cal, e existem as minas calcárias que são retiradas desses materiais. Então, o cimento, o gesso, o cal, todos esses materiais são feitos do solo calcário. E temos o solo humoso, ou solo umífero. Ele possui uma quantidade maior de humus que outros tipos de solo, é um solo fértil, é o solo utilizado para plantações. Lá a gente viu que o humus ele retém água, ele é um pouco permeável e ele se dá pelo processo de decomposição de organismo. Nele se produz muitos sais minerais que a gente viu atrás, que são muito importantes para a fertilização das plantas. Também é chamado de terra preta em alguns lugares. E a gente encontra nas matas, nas florestas, esse solo humoso ou solo umífero. E é isso. Vamos para os nossos debates, as nossas dúvidas. Hoje falamos um pouco sobre o solo, quais são as rochas, que tipos de rochas. Temos as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vimos a importância do solo umífero para as plantações. Vimos a importância do solo permeável, né? Quando o solo é permeável, acaba que acontecem alguns alagamentos. A importância das plantas exatamente para a proteção do solo.
Vimos também os tipos de solo, como eles são importantes para cada situação. Temos o solo arenoso, que a gente utiliza para a gente encontra nas praias, o solo calcário, que é muito utilizado para a confecção de cimento, de gesso. Temos o solo argiloso, é o solo argiloso que a gente utiliza para a confecção de jarros, de materiais feitos de barro. E temos o solo umífero, humoso, que é muito importante também para a fertilização das plantas. E muito obrigada e até a próxima!